Dando continuidade às nossas videoaulas, vamos fazer o exercício agora de transformação de coordenadas geodésicas em UTM. Nós já fizemos o exercício de transformação de datum, né? Sair de Sirgas e para SAD e vice-versa, né? De SAD para Sirgas, WGS, né? Então vamos fazer agora um que o pessoal usa muito, que é a transformação de coordenadas geodésicas em UTM, tá? Antes da gente começar diretamente na, nas equações que vão ser utilizadas, tá? Vou falar um pouquinho da projeção UTM, né? Então, ela também é chamada de projeção cilíndrica transversa de Mercator, né? Porque ela tem esse cone aqui que está transverso, né? Tá de lado leste-oeste, vamos pensar assim, tá? E tá secante que ele tá tocando em alguns locais. Então, conforme o mundo vai girando aqui dentro, se a gente imaginar, ele vai tocando em alguns lugares e vai fazendo com que a gente consiga aplicar essa projeção, tá? Então, é uma característica dela, é uma projeção cilíndrica, ela é conforme, né, de acordo com o Mercator propôs, né? Tem um eixo de rotação aí de 90 graus, né, com o polo, então tá aqui ó, fazendo 90 graus, tá? E ele vai ficar contido no plano do Equador. Então a gente vai ter algumas características dele, tá? Que é o seguinte. Então, ela é uma projeção limitada em latitude, vai de 84 a menos 80. Há divergências nesses valores, tá? Tem gente que fala que é de 80 a 80, tem gente que fala que é de 74 a 80 e tal. Nesse caso que eu estou usando aí de mais 84 a menos 84, tem uma parte dessa acima de entre 80 e 84 positivo aí, não tem mais água do que terra, mas é só para manter a amplitude de 4 graus, tá? Então, de 84 a 80. Lembrando que alguns materiais você pode encontrar valores um pouco diferentes, mas isso é sem problema, tá? Nós vamos ter aí a amplitude de 6 graus, né? Então é um total de 60 fusos para o globo terrestre, certo? A origem das coordenadas aí vai ser 0 para o hemisfério norte e para o hemisfério sul a gente vai somar 10 milhões e no E 500 mil, tá? A gente vai ver isso aí na equação lá, vai ficar um pouco mais fácil, tá? Aqui eu estou falando mais para vocês verão isso, na verdade, lá em cartografia básica, né? Já devem ter visto. Então, esse aqui eu só estou mais relembrando vocês e falando uma coisa bem enxuta para poder entrar no exercício, tá? Vou ter um fator de escala no meridiano central que é 0,9996, tá? Aqui mostra como que ele foi calculado, certo? Então tem uma deformação nula, o fator de escala é nulo, é igual a 1 dos meridianos de secância. E conforme eu vou para a área de redução ou ampliação, eu vou ter na redução esse fator de escala vai ser menor e na ampliação vai ser menor. Então, quando a gente vai medir, por exemplo, distâncias na UTM, a gente tem que tomar cuidado exatamente para não. Ou melhor, nós temos que tomar cuidado para saber se nós estamos em área de redução ou ampliação, porque isso vai dar problema na nossa distância, por exemplo. Tá bom? Então aqui foi mais uma geral para vocês relembrarem. Bom, quando eu vou fazer essa transformação aí, então primeiramente esse material, tá? Foi pego desse local, tá? Lá do Krakowski, lá do DDA lá da University of New Brunswick, tá? Então aqui, quando a gente fala que vai transformar de geodésica para UTM, na verdade a gente vai transformar de geodésica para TM, que é a transversa de Mercator, e depois para UTM. Então são duas transformações, não é direto, tá? Então, como está dizendo aqui, ó, eu vou de TM, né, ou de Gauss, utilizando de φ lambda, ou seja, geodésica para x e y, que é as minhas cartesianas, né? Ou também eu posso fazer de x e y, que é a inversa para φ e lambda. Aqui nós vamos estar
falando mais da primeira parte, de geodésica, sair de grau, minuto, segundo, e ir para UTM, que seria uma métrica, ok? Mas a gente primeiro tem que passar em X e Y aqui, como tá dizendo, tá? A UTM aí, ela é o mapeamento que o Brasil utiliza, né? É uma projeção cartográfica do mapeamento oficial do Brasil desde 56, como está escrito aí no slide, tá? E também tem muitas outras projeções que derivam dela, tá? Dessa TM, certo? Então a gente vai estar mexendo com essa parte aí do problema direto, tá? Então, depois eu fiz no Excel, eu vou até passar para vocês depois esse Excel, já está feito, então é só a gente manipular ele para conseguir fazer isso. Mas as equações são essas que estão colocadas lá. Então, o problema direto, eu vou fazer o quê? Eu vou ter um x e um y em função de uma latitude e de uma longitude. Então, o que é isso? Eu vou ter lá uma latitude e uma longitude, certo? E vou obter x e y. Então, tá aqui, ó, x, e vou ter o y, que eu mostro daqui a pouco. Só que, para eu obter essas informações, está vendo que eu vou ter aqui um BM, que ele chama de BM, na verdade é o comprimento de arco de meridiano, a gente vai ver como calcular esse valorzinho aqui. Depois eu tenho a seção primeira vertical, que a gente viu lá, o meu N, que está em relação ao elipsoide que eu vou estar usando. Qual é o meu φ e meu lambda, para eu poder fazer esse cálculo, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Esse N aqui, esse Ni, ele é um valor relacionado ao elipsoide com a excentricidade. Lembra lá que nós vimos nas aulas passadas a parte de excentricidade, certo? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. E esse T também está em função da minha latitude. Então eu tenho algumas informações aqui que eu preciso calcular primeiro, tá? Antes de sair fazendo. A mesma coisa vai estar no meu Y aqui. Eu vou ter a minha seção primeiro vertical, certo? Vou ter minha diferença de latitude que eu tenho que transformar, jogar para radianos, né? Várias coisas que eu tenho que estar fazendo aqui, certo? Tudo bem? Então, como eu falei lá, o BM é o comprimento de arco de elipse meridiana, certo? Que é contado do equador até o ponto onde a gente está utilizando, até a latitude daquele ponto. Tá? Então tá aqui como eu falei para vocês, o Ni lá está em função da minha segunda excentricidade, a gente sabe calcular a segunda excentricidade, certo? Lembra lá? A quadrado menos b quadrado sobre b quadrado, por exemplo, né? Aqui está em função da minha latitude, certo? E aí ele está só falando que essa sigla aqui, ó, é a segunda excentricidade, certo? Tá? Bom, como que eu calculo, não assustem com as contas, como que eu calculo o meu comprimento de arco de elipse meridiana, o BM? Então tá aqui, ó, é o meu Azinho, que é o meu semi-eixo maior, então eu vou ter que ter já o valor do semi-eixo, certo? A0 é esse valor, A2 é esse valor, A4 é esse valor, A6 é esse valor. Então aqui tá as equações. Então tá vendo aqui que eu vou ter que calcular a minha excentricidade, a primeira excentricidade, certo? Para depois utilizar ela aqui, correto? Tá? E esse φ aqui, ó, é a minha latitude. No caso aí eu vou ter que transformar ela, né, o valor dela para radianos, multiplicar pelo valor aqui no caso do 2 aqui, né, ou do 4 ou do 6, multiplicar. Depois eu tenho que voltar de novo para grau, minuto, segundo, para depois poder aplicar o seno. Então são duas coisas que eu tenho que fazer aqui. Então vai ter um valor lá do meu φ. Lembra lá, π é 180. X vai ser o valor da minha latitude. Faço essa multiplicaçãozinha, acho em radiano, certo? Consigo fazer a multiplicação de duas vezes esse φ. Aí eu aplico a mesma coisa, só que agora π equivale a 180, certo? O valor que eu achei equivale a x, que seria para achar em grau, minuto, segundo. Já vai sair em decimal no caso, faço o seno, aí que eu vou multiplicar pelo A. Então tem umas complicaçõezinhas aqui, complicação que se a gente não lembrar, acaba dando errado. Tá? Tudo bem? Após achar esse BM aqui e esses valores, né? Então achando ele aqui, eu vou voltar aqui atrás, que eu já vou ter esse N,
certo? Aqui, ó, esse nzinho. Esse aqui que eu vou ter que achar ele de novo, certo? Lembra lá? Vou precisar... É uma relação lá de semi-eixo maior, dividido pela 1 menos a excentricidade, multiplicado pelo seno ao quadrado do meu φ, tudo isso elevado a meio, então a raiz de tudo isso, certo? Que é esse n aqui, ó, tá? Então só para relembrar isso, tudo bem? Bom, a hora que eu achar as coordenadas aqui, vou voltar aqui, x e y, ó, esse x e esse y, ela vai estar em Tm. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coordenada em Tm, certo? De x, multiplicar pelo fator de escala da projeção e somar 10 milhões, porque eu estou no hemisfério sul. Se eu estiver no hemisfério norte, eu não preciso multiplicar por esses 10 milhões. A gente multiplica aqui para não ficar com valor negativo, tá? E o oeste, eu vou pegar o valor do y, multiplicar pelo fator de escala e somar 500 mil. Nisso, eu acho o valor da minha coordenada E e N. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu peguei lá no IBGE, entrei no site do IBGE e baixei 2 monografias e peguei só a parte que me interessa, tá? Então tá aqui Inconfidentes, são esses valores, e a Poli lá de São Paulo, tá? Então o nome da RBMC aqui de Inconfidentes é MGIN, né? Que é Minas Gerais Inconfidentes, e de São Paulo é a Poli, porque está lá na Escola Politécnica da USP, tudo bem? Então, ó, eu vou ter que entrar com latitude e longitude, e ele vai ter que me dar esse valor aqui, certo? A mesma coisa aqui, vou entrar com esses valores de latitude e longitude e tenho que sair com esses valores aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vou mudar aqui para o Excel. Vou dar uma aumentadinha aqui para tentar deixar ele mais enquadrado. Tudo bem? Tá? Então aqui, ó, eu vou ter 3 tipos de elipsoide. Nesse caso, para vocês fazerem depois aí. Então eu tenho Hayford, GRS 67 e 80. No caso aqui, a gente vem aqui e escolhe qual que nós queremos. Então eu vou deixar o 3 aqui, certo? O fuso está relacionado aqui com o meridiano central. Então se eu colocar aqui, por exemplo, fuso 22, ó, o meu meridiano central aqui é menos 45. Se eu colocar aqui fuso 22, o que vai acontecer? Vai para o menos 51. Então eu não quero esse. Meu fuso lá é o 23. Vocês devem ter visto isso daí já em cartografia básica, tá? Se não viram, a gente conversa aqui num outro momento, tudo bem? Aí aqui, ó, eu vou colocar os meus valores. Então, primeira coisa, se eu fosse fazer na mão, eu ia calcular os parâmetros do elipsoide. Então aqui, ó, excentricidade, certo? A segunda excentricidade, tá? O meu valor do N, do N, tá? Tudo bem? Então, tudo isso eu teria que calcular primeiro os parâmetros do elipsoide, tá? Aquele Ni, o T, tudo isso daí eu deixaria pronto. Depois, o segundo passo seria calcular o comprimento do arco do meridiano, que seria calcular os meus As lá, ó, A0, que tá aqui, ó, A2, A4, A6, A8, esses valores, correto? Tá? E aí eu vou aplicar eles naquela equação do BM, certo? Achando a equação do BM, certo? Ou melhor, o valor do BM, eu vou lá para o x e para o y e vou conseguir achá-los. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer primeiro aqui da latitude de São Paulo. Então dá menos 23, 33, 20, 33, 228. Negativo. Então vamos lá. Tá aqui, ó, menos 23, 33, 20, 33, 20, 33, 228. Enter. Vamos lá na outra, isso negativo, né? Vamos lá, 46, 43, 49, 12, 319. Então vamos lá. 46, 43, 49, 1, 2, 3, 19, certo? E a altitude 730, 622, 730, 622. Bom, aqui ele fez automático,
para facilitar a vida da gente, certo? Então tá aqui, ó, tem que dar 323, 390, 708. 323, 390, 708. E o N tem que dar 7.393.902.043. 7.393.902.043. Certinho, tá? Então, o Excel aqui com as contas está correto, certo? Tudo bem? Vamos fazer agora o de Inconfidentes. Então é menos 22, está no mesmo meridiano central, 40, menos 45, menos 22, 19, 06,82327. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, que a gente vai substituir tudo agora. Vamos lá, menos 22, 19, 06, 8, 2, 3, 2, 7, se eu não errei nenhum número. E menos 46, aqui, menos 46, 19, 40, 886, 58. Então, 46, 19, 40, 886, 58. Então, tem que dar lá 363, 219, 300. 363, 200... Opa, falei errado. 363, 219, 730. Aqui, ó, 730, falei 300, perdão. 7.531.309.953. 7.531.309.953. Então tá correto, tá? Então nós temos aqui um Excel onde nós conseguimos calcular as coordenadas, sair das coordenadas de latitude e longitude para o TM. Só um exemplo aqui, ó, eu vou colocar o número 1, que tá vendo que os parâmetros são diferentes, ó, tá? Vou colocar o número 1 só para vocês verem o quanto que, se você errar o elipsoide, o quanto que isso interfere. Olha lá, ó. 363, 214. Ó, 363, 219. Nós estamos com 214. Certo? Dos 277, aqui é 309. Tá vendo como tem um valor alto aqui, tá? Então só para tomar esses cuidados, que é o que a gente está saindo de um elipsoide e indo para o outro, tá? Olha lá, a mesma coisa para o outro, quando a gente volta no 3 bate certinho, porque é o que o IBGE usa, tá bom, pessoal? Então, de novo, resumindo, se eu fosse fazer na mão, tá? Eu teria que pegar aqui todos os parâmetros do elipsoide, certo? Calcular a primeira excentricidade, segunda excentricidade, o N, o T, né? Tá? O valor de B, que eu, dependendo como eu for fazer lá, eu preciso, tá? Como for fazer excentricidade, lembra que a excentricidade pode ser 2f menos f quadrado, que é da aula que a gente falou lá da geometria do elipsoide, ou pode ser a quadrado menos b quadrado, aí por a quadrado, aí eu precisaria do b. Então vai depender de como a gente vai usar aí, eu preciso fazer um cálculo a mais ou não. Aí vem o calculo todos esses elementos de A para poder inserir aqui na equação. O A aqui é dado, que é o semi-eixo maior, é dado, a gente sabe quanto que ele vale, certo? Calculo o B, volto, o BM, né? Volto aqui e vou colocar o BM, seção primeira vertical, aí eu tenho a diferença de latitude e vou fazer todos esses cálculos, que é o que está lá no Excel. Tudo bem? Tá bom? E aí vou aplicar aqui a partir do momento que eu achar o TM, eu vou para o TM fazendo essas continhas. Tá bom? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail, venham nas aulas de atendimento para a gente sanar todas as suas dúvidas. Tá? Esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas não dava para picar ele na metade. Ok? E aí, como exercício, peguem entra lá no IBGE, pega alguns valores de alguma latitude, uma longitude que você tenha e passe para o TM utilizando aqui o Excel. Tudo bem? Aí só para
para fazer uma validação. Ou então pode usar esse daqui mesmo para vocês verem como funciona e mexem aqui como eu fiz nos elipsoides. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima videoaula.